Alguns dias atrás. Esse vídeo é um vídeo que eu acho que talvez poucas pessoas vão querer fazer, porque é um tema delicado, mas que eu acho que é interessante e importante de ser feito, porque existe um problema e se a gente não falar do problema, o problema não vai desaparecer. Então, bora lá. Alguns dias para trás eu estava passeando pelo Instagram e eu me deparei com uma postagem da ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, de Estudantes de Pós-Graduação do nosso país, falando sobre questões de reajuste de bolsas e coisas do tipo, que é uma luta antiga que tem sido travada para que tenha-se um reajuste de fato adequado para as bolsas de pós-graduação do nosso país. Hoje, para quem não sabe, as bolsas de pós-graduação são da CAPES e do CNPq. São de R$ 2.100 para mestrado e R$ 3.100 para o doutorado. Então, esse reajuste ele aconteceu em 2023, fruto de muita luta das pessoas que estão na pós-graduação, porque antes, pasmem, a bolsa de mestrado era de R$ 1.500 e a bolsa de doutorado era de R$ 2.200. Então, nós ficamos mais de 12 anos sem reajuste das bolsas. Então, as bolsas ficaram extremamente defasadas no nosso país. E, obviamente, tudo no nosso país encareceu de 12 anos para cá. Então, essas bolsas hoje, com certeza, não contemplam em nada o quanto que é necessário para você, de fato, ter uma vida adequada para que você consiga fazer uma boa pesquisa, né? E aí, em uma dessas postagens, onde a maioria das pessoas está sempre questionando e cobrando a NPG para que faça lutas, né, para que tenha mais bolsas, eu vi um comentário de uma pessoa, que eu vou omitir aqui, mas que eu queria ler para vocês, porque ele de fato simplifica e exemplifica como que é a vida do pós-graduando preto e pobre no nosso país hoje. Vamos lá. Tô aqui fazendo faxina, vendendo bala no sinal para manter o doutorado. E sim, a culpa é do programa de pós-graduação elitizado que não está acostumado a lidar com pobres de favela na pós. Freio um agente antes. E pasme, ao entrar na pós, não virei herdeira e não entrou R$ 1.000.000 na minha conta. E ainda tem que pagar aluguel na favela porque é mais barato e sem saber se os corres darão para comer e vestir. Mas se me perguntarem se a bolsa resolveria minha vida, eu ainda assim falaria não. O valor é indigno para um adulto profissional pesquisador, cheio de boletos para pagar e ainda ter que sobreviver com o mínimo de dignidade. Ando puta da vida com a desvalorização do profissional, do pesquisador. Enfim, esse relato me tocou bastante porque, veja bem, a pessoa ela fez uma graduação, tem gente que faz até mais de uma graduação, faz especializações, entra numa pós-graduação com a esperança de ter mais condições, de ter uma formação melhor através do mestrado, do doutorado, sonha em ser pesquisador, em ser professor de uma universidade. E ela esbarra com uma realidade que ninguém te conta quando você está entrando no programa de pós-graduação, que é o quanto que nós somos desvalorizados, primeiramente na questão financeira. Como eu disse, as bolsas de pós-graduação no nosso país hoje são de R$ 3.100 e de R$ 2.100. Isso não dá para nada. 3 mil, eu vou falar da minha experiência, que é bolsa de... Eu já tive a bolsa de mestrado. Na época, a bolsa de mestrado pagava R$ 1.500. E aí, um mês depois, ela mudou para a bolsa de doutorado. E agora, para a bolsa de 2.200, perdão. E agora eu tenho a bolsa de doutorado, que é de 3.100. E olha só, veja como que é bizarro. Eu ganhava R$ 2.100 e R$ 2.200. Ai, que droga, R$ 2.100 em Belo Horizonte. E eu morava com a minha família. E essa bolsa, ela
era muito difícil, assim, de sobreviver com ela, mas eu minimamente sobrevivia com o básico. Cheio de conta para pagar, cheio de dívidas, cheio de coisas, mas R$ 2.100 dava para eu pagar a minha alimentação, dava para eu pagar os meus remédios, dava para pagar a minha academia, dava para poder pagar um hambúrguer que eu queria comer no final de semana de vez em quando. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro, para Niterói, para fazer doutorado, e eu posso afirmar para vocês, e eu posso afirmar também que isso não é uma questão se organiza com o dinheiro que você tem, não. Não dá para viver com R$ 3.100 uma bolsa de doutorado numa cidade como essa. Assim, eu não consigo viver. Então, cara, essa é a realidade de tanta gente. E aí o que acontece? A pessoa, ela vai aceitando ter menos do que ela deveria, do que ela trabalhou para poder ter, para continuar no programa de pós-graduação. Olha só esse relato. A mulher tem que fazer faxina, ela tem que vender bala no sinal. Então, imagina, óbvio que a gente não tá aqui diferenciando as pessoas do tipo, fulano pode vender bala no sinal, mas ciclano não pode. Né? Teoricamente, ninguém deveria estar vendendo bala no sinal. Mas, assim, uma pessoa que fez uma graduação, ela estudou por 4 anos, no mínimo, e ela ter que vender bala no sinal para conseguir se manter e ainda estudar mais para conseguir um emprego no mínimo, uma situação extremamente humilhante. Não só pela situação de vender bala no sinal, mas pelo fato dessa pessoa precisar fazer isso para poder comer, mesmo sendo uma pessoa graduada fazendo uma pós-graduação. De ter que fazer faxina. Lógico, novamente, não é uma questão de desmerecer essas profissões, porque são extremamente dignas, tem pessoas que ganham seu sustento através disso, né? Mas a questão é que a pessoa não estudou para isso, cara. Isso é uma completa desvalorização de como funciona a pós-graduação no nosso país hoje. O que está acontecendo? Tem até uma brincadeira, né, que o pessoal fala de que formou engenheiro para virar Uber. Por quê? Porque a galera tá formando engenharia elétrica, eletrônica, mecatrônica, mecânica, de produção, não sei o quê, e tá rodando de Uber, 15 horas por dia, cara. Porque o mercado não tá absorvendo. Porque cada vez mais as pessoas estão sem condições de ter uma vida digna, não tá tendo emprego. E aí o problema é que a gente, o governo, e aqui eu não vou falar que é um governo XYZ, não. Estou falando de vários governos, porque isso é uma coisa que se arrasta por anos. Eu falei que ficaram 12 anos sem reajuste de bolsa. Sorte que teve um governo minimamente progressista que reajustou as bolsas, porque, né, dos últimos 6 anos para cá que só a direita tem governado, aí que seria, se fosse por ela, nem teria pós-graduação. Mas, assim, o reajuste que, sinceramente, é pífio, assim, sabe? Não, a gente ficou feliz que caiu um pouco mais de dinheiro na nossa conta, mas, assim, você paga 1 ou 2 contas a mais com esse reajuste. De 1.500 para, sei lá, 2.100, você não tá luxando a mais com R$ 600 na conta, sabe? Então, assim, é complicado. É complicado. Eu vou falar da minha experiência aqui. Eu já passei por diversas situações de extrema vulnerabilidade desde que eu vim aqui para Niterói. Não vou falar quais são, mas pense em situações tensas de eu ter que pedir dinheiro emprestado para ex-professor meu para poder, tipo assim, ter condições de fazer um supermercado, sabe? E o dinheiro durar, tipo assim, 2 dias. Eu conheço um amigo meu que no mestrado já passou por diversas situações até de insegurança alimentar mesmo. Isso se eu não falar que essa situação que eu passei foi insegurança alimentar também. E assim, eu não vou ficar aqui falando do que motiva a gente para continuar, sabe? Do que motiva a gente para não desistir da pós-graduação e tal, porque isso é muito pessoal. Mas a questão é que o que colocam pra gente é o tempo todo
imposição para que você desista, para que você não faça pós-graduação. Mas aí vem a questão também de como é a desigualdade dentro dessa questão. Por quê? Não é todo mundo que, mesmo todo mundo ganhando mesmo tanto, não é todo mundo que passa pelas mesmas situações. Por exemplo, eu conheço gente que não usa a bolsa para nada, porque tem tudo garantido dentro de casa. Os pais são professores universitários e a pessoa ela usa o dinheiro da bolsa de mestrado, de doutorado, para dar rolê, para poder comprar uma coisa cara, para poder ficar rendendo dinheiro na poupança e tal, e ter sei lá quanto dinheiro para poder ter ao longo de não sei quantos anos e tal. Teve uma vez que um colega desse, colega entre aspas, né, que a nossa bolsa atrasou. E aí, a bolsa atrasada, tipo assim, sei lá, 5 dias, e ele nem sabia que a bolsa tinha atrasado, porque ele nem olhava a conta pra ver se estava precisando de dinheiro para pagar uma conta. Por quê? Porque o dinheiro só ia caindo na conta dele lá e rendendo, ele só gastava e não precisava ver quanto que ainda tinha, sabe? Essa pessoa, e aí eu digo o seguinte, olha como que é uma situação injusta. Porque essa pessoa, ela tá na mesma sala que uma pessoa que tá literalmente, praticamente passando fome. As oportunidades são desiguais, sabe? Essa pessoa que tá numa situação de vulnerabilidade, ela vai ter o rendimento dela muito inferior a uma pessoa que já tem tudo garantido, cara. E aí, se você for comparar isso quando você vai fazer uma seleção de mestrado, de doutorado, essas coisas elas não são levadas em consideração. Vou te contar o seguinte, no meu primeiro semestre de mestrado, eu trabalhava numa empresa de software, porque eu falei assim, cara, não tem como sobreviver com bolsa de R$ 1.500, eu preciso trabalhar. E aí eu fiz os cortes para poder estudar, trabalhar com programação, logo que eu terminei o bacharelado. Um cafezinho para amenizar, né, a situação. E aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar nessa empresa, fiz um primeiro semestre de mestrado, não dei conta, tive que trancar o semestre no mestrado. E aí tranquei, voltei no segundo semestre. Quando eu voltei no segundo semestre, eu fui demitido. Fui demitido. E aí, na época, a gente não podia acumular bolsa com trabalho. Então eu tive que abdicar da minha bolsa. E aí eu abdiquei da minha bolsa. E aí, quando eu fui pedir de volta, requerir, ver se tinha uma bolsa, depois que eu fui demitido, já não tinha. Qual que foi a consequência disso? Eu fiquei o segundo semestre inteiro sem trabalhar, sem receber nada. Eu tive que rodar a cidade inteira para poder trabalhar. Tipo assim, dar aula em escola, com professor substituto, tentar dar uma aula particular, não aparecia de algum jeito nenhum, mas assim, você tentava, você rodava, tudo que você imaginasse fazia para dar aula particular. Assim, eu me virei de 500 formas e graças a Deus, pelo menos por uns meses, eu consegui sobreviver do acerto que eu tive nesse emprego meu, deu um valor bom, assim. Só que a diferença é que eu estava fazendo mestrado, como qualquer outro estudante. Eu estava fazendo 2 matérias como qualquer outro estudante. Pergunta se algum... E eu falava isso com os professores. Pergunta se algum professor perguntou: Wendel, você está precisando de ajuda com as matérias? Wendel, você tá tudo certo, você precisa de estender um prazo para fazer uma prova, você precisa de ajuda, você está tendo algum suporte. Cara, com sorte, muitos poucos amigos que eu cultivei ao longo do mestrado viam a minha situação e me ajudavam, sabe? Porque estava muito complicado. Tava muito complicado você fazer um mestrado e você não tem um centavo no bolso. Aí qual que foi a consequência disso? Eu, graças a Deus, consegui passar nas matérias, mas eu passei em todas elas com 60 e poucos. E aí quando eu fui fazer o programa a seleção para o doutorado, isso contou de uma maneira tão negativa que eu fui reprovado. Eu, que era aluno da universidade, fui
reprovado na seleção do doutorado. E veja bem, eu tranquei o primeiro semestre, mas eu terminei o mestrado como qualquer outro aluno que entrou junto comigo. Então, teoricamente, eu terminei o mestrado em 1 ano e meio. E mesmo assim eu fui reprovado no doutorado. Sabe? Lógico, pode-se falar assim, mas não foi só por isso, aqui. Mas, cara, sinceramente, todo mundo tinha as mesmas notas parecidas com as minhas. Eu tive problemas no meu, na graduação, mas eu já tinha entrado no mestrado, sabe? Então, assim... Aí, cara, é disso que a gente tá falando, sabe? É de como que as oportunidades são desiguais. É de como que hoje a gente olha para a realidade socioeconômica que, que tem os professores de universidades do nosso país, a gente vê que a maioria deles sempre teve uma realidade socioeconômica confortável, que permitiu eles sentar e estudar. Novamente falando do que te dá a oportunidade de sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu não tive a oportunidade por um semestre de sentar a bunda na cadeira e estudar, porque eu tive que trabalhar para poder fazer mestrado. Não dá para... Cara, pessoa fazer mestrado e trabalhar, ela realmente tem que entender que alguma coisa vai ter que ir mal. Ou o mestrado vai mal, ou o trabalho vai mal. Os dois juntos, sinceramente, eu, Wendel, acho que é muito difícil fazer. Com qualidade, os dois. Lógico, cada um tem suas capacidades, condições, etc. Mas nas minhas condições, nas condições de muita gente que eu conheço, que tenta fazer os dois, não dá certo. Então, qual que deveria ser o certo? Deveria ser que a bolsa de mestrado e de doutorado seja suficiente para te garantir ter um salário, um salário digno que não te force a ter que procurar mais 1.500 outras alternativas para que você consiga fechar as contas no final do mês. Porque é isso que acontece. As pessoas não têm outra alternativa, aí tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que ela não precise de complementar nada porque também complementa para ela. A segunda possibilidade é de que ela não complemente, ela fique só trabalhando na sua pós, mas ela aceite ganhar menos do que merece e passar por situações de vulnerabilidade por não ter a sua bolsa suficientemente garantida. Ou seja, você deixar de, às vezes, fazer ter um plano de saúde para não depender de SUS e coisas do tipo, e aí você não ter o dinheiro para poder ter um plano de saúde, para você fazer uma academia, para você às vezes até dar um rolê no final de semana, se você quiser. Porque, gente, a gente não é só trabalho não, sabe? A gente é ser humano também. Eu gosto de sair, eu gosto de dar rolê, eu gosto de comprar coisas para mim, eu gosto de poder ter a oportunidade de me levar para poder tomar um café, sei lá, na esquina, cara. Hoje eu não tenho isso, assim, sabe? Na maioria dos pós-graduandos não tem isso. De poder, cara, eu fiquei, eu tenho esse... Até mostrar aqui. Eu comprei esse aqui, foi R$20. Eu fiquei, foi meu café de cápsulas, da minha cafeteira. Eu fiquei com a consciência pesada um tempão, porque eu falei assim, não, velho, não devia ter gastado esse dinheiro. Isso aqui. Pô, cara, café, velho. Aqui eu tô até tomando café. Sabe? Então a gente fica com a consciência pesada por muito pouco. Então é isso, você não tem o mínimo garantido. E essas possibilidades, elas mostram pra gente que não tá confortável pra ninguém. A não ser pra alguém que já tem aquilo ali garantido, sabe? Então, o que eu quero dizer nesse vídeo é que eu quero que esse vídeo seja uma maneira de mostrar para as pessoas que a pós-graduação tem um problema sério e que a gente precisa resolver. E que o assunto não vai ser resolvido só com abaixo-assinado, com post no Instagram, mas com gente enchendo o saco mesmo, sabe? Indo na porta dos gabinetes de deputados e senadores e presidentes e
qualquer coisa e exigindo deles o mínimo, assim, é que exista uma luta em massa das pessoas para que a gente tenha respeito, porque, cara, a gente não precisa aqui ficar discorrendo muito a respeito de por que ciência é importante. A gente acabou de sair de uma pandemia, vocês acham que o que aconteceria se não fossem os pós-graduandos nesse país na pandemia? Ou vocês acham que vacina, todas essas coisas, elas vêm do nada? A gente tava a poucos passos de conseguir fazer a nossa vacina, cara. O mundo inteiro fazendo vacina, não sei o que, a gente conseguiu fazer a nossa. Você acha que foi só professor que fez isso? Claro que não. Foi pós-graduando também. Para salvar a vida de milhões de pessoas. E aí, qual que é o reconhecimento que a gente tem? Isso, uma bolsa de R$2.100? R$3.100? Sabe? Isso é um escárnio. Isso é um desrespeito com a gente do caramba, assim. Não tem o que falar. Hoje, eu falo o seguinte para qualquer pessoa. Vá para a pós-graduação se você realmente quer muito, se você não se vê fazendo qualquer outra coisa da sua vida. Porque se você se vê fazendo qualquer coisa que não seja ser pesquisador, vá para qualquer outra coisa. Por quê? Porque é um puta de uma falta de reconhecimento. Eu só estou na matemática porque é a única coisa que eu gosto de fazer na vida. Porque se tivesse outra coisa, eu juro que eu estaria. Se eu gostasse de qualquer outra coisa, eu juro que eu estaria. Então, não estou falando isso para desmotivar ninguém, mas eu estou dizendo que se você é pobre, a real é essa. Vá. Vá, porque eu não troco a minha pós-graduação, não. Mas vá sabendo que tem todas essas questões, porque muita gente se ilude e desiste achando que não é para você, mas não é que não é para você, é porque não foi feito pra gente. É diferente de não ser para nós. É para nós. A gente que é pobre tem o direito de fazer pesquisa. Só que a estrutura como é feita, ela não é feita pra gente. Ela é feita para quem tem dinheiro. Saca? Então, sempre foi assim ao longo de vários anos. E tá na hora da gente dar um basta nessa situação e começar a mostrar que, de fato, o pobre pode fazer pós-graduação sim e deve fazer. Negros têm que fazer pós-graduação. É o nosso direito. As universidades foram construídas por mãos de pessoas negras, mãos de pessoas pobres. É mais do que o nosso dever de poder ocupar esse lugar também. De não deixar só brancos e ricos ocuparem esse lugar que é nosso por direito também. Certo? Então, é esse papo reto sem curva que eu queria dar hoje para vocês. E é isso. Valeu.